seu maior pesadelo é ver um livro desse tamanho e ainda descobrir que é um clássico? Escrito há anos e anos atrás, então vem comigo que eu vou te dar as dicas pra você sair desse vídeo com gana de ler esses clássicos sem medo. Grandona. Peguei aqui um dos meus queridinhos, que é Jane Eyre, um dos melhores livros que eu já li na vida. Sério, o vento, gente, vai estragar o áudio de vocês. Eu peguei esse livro aqui, que também é uma conquista minha de poucos dias. Eu queria muito ter Jane Eyre, porque ele virou, assim, físico, sabe? Eu só tinha lido no celular, porque ele virou, assim, um dos meus livros favoritos da vida. Eu sei que eu falo que eu tenho muitos livros favoritos, mas, gente, é genuíno. É porque eu eu favorito muitos livros, graças a Deus, porque eu leio vários livros e eu gosto muito, então viram meus livros favoritos, sabe? Voltando ao assunto, eu vejo que muita gente, até eu mesmo, gente, tem certos livros que eu fico com receio de ler, mas tem como a gente ler esses livros clássicos sem medo nenhum, porque são livros, não são monstros. E aí, por exemplo, esses livros famosos, gente, eles são famosos por uma razão. Quando a gente pega pra ler esses livros antigos que o povo vive falando, a gente entende por que eles são famosos, porque, sei lá, é impossível você passar nessa vida e você não ler Jane Eyre, porque, assim, é literalmente uma experiência de vida ler Jane Eyre, ler O Jardim Secreto, ler Orgulho e Preconceito. Então aqui eu vou ajudar vocês a terem experiências de vidas divinas e entender os hypes de certas obras. Eu ainda quero ler outras obras também, e aí já fica as dicas pra mim mesma, e é sobre isso. Postei um vídeo na rede vizinha de vídeos. Inclusive, vou deixar todas as minhas redes sociais linkadas aqui na descrição, então me sigam lá. Se inscrevam no canal, vou pedir logo, porque aí a gente não interrompe o vídeo, né? Eu já fiz um vídeo mais curto, explicando lá na rede de vídeos, né, como eu falei. Explicando como você pode começar a ler mais. Eu lembro que na época, ler mais clássicos no caso. Eu lembro que na época eu tinha lido O Jardim Secreto. Gente, que livro bom. Fica aqui a minha recomendação. Que livro bom. E aí eu vou me inspirar meio que naqueles vídeos pra fazer isso. Mas agora vamos. Primeira coisa, uma boa tradução. Não li a tradução aqui da Antofágica, mas eu confio de olhos fechados no trabalho deles, porque eu já admiro há muito tempo. Se você quiser investir, invista sem medo, porque vale a pena. É uma edição muito bem feitinha, a tradução parece ser muito boa. Eu não li ainda, né, mas eu confio neles, porque, assim, é um trabalho sem igual, sabe? Então, a tradução deles, eu tenho certeza que vai ser boa, é por isso que eu tô indicando a vocês. E também a gente tem aqui, tem outros livros que tem também, mas uma coisa que eu indico ter nos livros de vocês, aqueles glossáriozinhos de canto de página. Por exemplo, aqui tem uma fala em francês, aí vai ter um númerozinho, e aqui embaixo vai ter uma espécie de mini dicionário explicando o que é. Por exemplo, aqui tem essa frase em francês. Se vier aqui nessa parte de significado, vai ter a tradução: senhoras, o jantar está servido. Eu estou com muita fome. Então, se você tiver a oportunidade de ir numa livraria e olhar as edições, né, abrir e folhear, procure um clássico que vai ter essas marcaçõezinhas, porque aí se tiver alguma frase assim, alguma referência antiga, o livro vai te explicar. Mas eu acho que isso é muito fácil de você conseguir, porque eu já vi em muitos livros esse mini dicionário explicando palavras ou expressões da época, que às vezes a gente não vai entender, né, gente, porque tipo, nem dá avô. Essa é a primeira dica, livros com um mini glossário. Eu não sei se fala glossário, mas essas explicaçõezinhas. O segredo aqui é se você tiver, por exemplo, a oportunidade de ir numa livraria e tiver, por exemplo, sei lá, você pergunta: ai, você tem Jane Eyre? Aí você vai lá e dá uma folhada nas páginas, vê qual a tradução ali que você tá entendendo mais, que você leu e falou: entendi. Lê um parágrafozinho e vê qual que é a melhor. Ai, Rani, livro é muito caro na livraria, não sei o que. Gente, vai lá só pra olhar, literalmente. Aí você pega, anota o nome da editora e do livro que você quer e compra na Amazon. É só uma pesquisa de campo.
Mas aqui o que eu quero deixar de dica é justamente isso, a tradução. A tradução é extremamente importante para você conseguir ler. Eu digo tradução aqui, vamos dizer, de linguagem. Você não vai conseguir ler se for uma linguagem que você não entende. E aí você não entende a linguagem, você vai desanimar do livro e vai perder de ver uma história muito legal. De livro físico eu vou indicar então a Editora Antofágica e a Dark Side, porque quando eu li Jardim Secreto, eu li na Dark Side e é assim, sublime. A dica vai ser um pouco contraditória, porque geralmente a gente gosta de ler o livro primeiro e depois assistir a adaptação. Mas aqui vai uma dica que pode ajudar muito. Se você começar a ler o livro, mesmo você procurando uma tradução boa, o livro com glossário, e você vê que não tá dando bom, não tô entendendo, assista a adaptação. Não tem problema, gente, não vai estragar a experiência, porque vai te ajudar a entender melhor. E geralmente as adaptações, elas, mesmo sendo muito boas, elas vão tirar ou vão colocar alguma coisa, então não vai ser a mesma coisa de ler o livro. Porque quando você lê o livro, você tem mais detalhes, às vezes são tiradas umas coisas, outras são colocadas, e aí você vai ter uma experiência boa do mesmo jeito. Então vamos supor que você quer ler Orgulho e Preconceito. Eu lembro que Orgulho e Preconceito é um dos meus filmes favoritos, aliás. Eu lembro que eu já tinha, se eu não me engano, assistido ele quando eu li o livro. Então, certas coisas eu consegui entender melhor quando eu tava lendo. Então aqui fica a dica, se o seu livro que você quer muito ler tiver uma adaptação, assista a adaptação. Aí você usa ela como guia, porque às vezes, mesmo tendo um livro com tradução boa e essas coisas todas, pode ser alguma coisinha que você não vai entender. Então, tendo um norte da adaptação, né, você vai entender, aqui ele quer dizer isso, entende? Então essa é uma boa dica, mesmo que seja um pouco contraditória, porque geralmente a gente fala mal de adaptação, mas é uma dica que pode ajudar muito, muito mesmo. E a última dica é você procurar uma história que tenha a ver com o que você quer ler. Não adianta você... eu tô falando aqui de Jane Eyre porque eu gosto muito de livros de romance, coisas assim. Mas o foco, por exemplo, de Jane Eyre não é o romance. O foco de Jane Eyre é a vida da Jane. É um livro que até brinca que é autobiográfico, né? É como se a própria Jane Eyre estivesse escrevendo. Embora seja um livro da autora Charlotte Brontë. Mas ele vai contar a história de experiências da vida da Jane, e aí vai ter muitas sacadas muito boas, porque a Jane, a gente vê que ela é uma mulher muito à frente do tempo dela, já que naquele tempo as mulheres eram, tanto a Jane como a Charlotte, né? As mulheres não tinham muita liberdade, então você vê aqui que ela é uma mulher muito sagaz e inteligente à frente do tempo dela. Por exemplo, um exemplo que eu sempre dou, se você gosta de livros de filmes de terror, então você vai atrás de uma literatura mais gótica, mais de terror. Eu acho que o Drácula, por exemplo, pode ser uma boa pedida. Então, você pega um gosto, um hobby que você tem e a partir dele você escolhe a sua leitura, porque não adianta nada eu indicar aqui Jane Eyre pra você e você odiar histórias com romance ou que falem sobre a vida da personagem e de vivências. Não, você não gosta, sei lá, você gosta de fantasia. Aí você vai procurar um clássico da fantasia. E é simples, gente. Vocês colocam no Google livros clássicos de terror, livros clássicos de romance. Aí você procura e vai achar uma história, assim, maravilhosa, eu tenho certeza, porque pensa no tempo que o ser humano existe. Desde lá, minha gente, o ser humano tá fazendo arte, tá escrevendo, então uma história do jeito que você gosta vai ter, mesmo que não seja super conhecida, não seja um Drácula da vida, mas qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, podem sugerir temas de vídeo, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se inscrevam no canal, deixem o like e até a próxima. E vão ler, não precisam ter medo. Aqui vai uma frase de Jane Eyre para encerrar o livro, para encerrar o vídeo com aquele gostinho de quero mais. Senhora Rochester, se eu já fiz alguma boa ação na vida, se já pensei em um bom pensamento, se já fiz uma prece sincera e pura, se já desejei um desejo virtuoso, agora fui recompensada. Ser sua esposa é para mim ser tão feliz quanto é possível estar na terra.